agora foi. Desculpa Finalmente. aí a imperícia. Imagina, capaz. Olha, se já começando a falar de crenças, nós vamos nos apegar a algumas, então vai ficar muito engraçado, não é não? Eu tinha crença que até então eu sabia operar o meu celular, mas agora ela se foi também. Muito bom. Ai, ai, ai. Ó, a Rita já tá dizendo que ela acha que apareceu uma perna ali. É, apareceu, foi o meu joelho. Pois é, mas isso é bom, começar pelo joelhinho é bem bacana. Mas então, boa noite, meu querido. Muito Boa obrigada noite. pelo teu tempo. É que eu estou na praia, no litoral, então eu estou de bermuda, entendeu? Então meu joelho está de fora. Ai, que maravilha, pois é. Me disseram que tá calor. Minha irmã mora em São Paulo e disse que tava calor aí, 30 e poucos graus. É isso? Em São Paulo, pô, eu desci ontem, estava um calor de rachar. Aqui embaixo, estou no Guarujá, tá mais fresco. Mesmo assim, tá muito bom o tempo aqui, mas tá mais fresco um pouco. Não está tão quente quanto São Paulo, não. Ah, sim. E aí tem que aproveitar mesmo, né? Tem que mudar os ares. É isso aí, para variar. Já fazia alguns meses que eu não fazia isso, hoje estou aqui. Pois é, com esses cuidados todos, né? Tu passou todo esse tempo mais dentro de casa também? Olha, mais ou menos, né? É que assim, a minha atividade principal é no computador e em casa mesmo, né? Mas tem um assim, eu vou sempre fazer entrega dos livros no correio, né? O correio, apesar da greve, continua funcionando, é uma greve É. parcial. Então, quase que dia sim, dia não, eu vou para o correio. Então, sempre que eu posso andar, eu ando bastante. E ando com máscara, lavo as mãos, tudo mais. Mas fora isso, tá vida normal, para mim, né? Não tô muito Ah, impressionado com essa história toda. sim, claro. Vamos Pois tomar é, ó, mais a Rita tá cuidado. aí falando pra te sair de máscara, ó. Praia só Não, de eu sei. máscara, ela. Não, eu saio, mas assim, é mais pela preocupação dos parentes, que os pais da minha esposa estão na casa dos 90 anos, então a gente. Ah, Mas assim, fora isso, cuidado de higiene, tudo bem, mas é, assim, no ar livre, no sol, que nem aqui, eu vou deixar de andar na praia, na areia, sabe, o sol não, batendo, o vento, tudo, não tem. O problema é você ficar num lugar fechado, cheio de gente é, dentro de um ônibus, né? Um ônibus lotado, aí é um problema. exatamente. Ambientes fechados em si, né? Onde tem muita gente. Já fica. Tu sabe, né, que a mente da gente cria tantas coisas que até o medo disso, a pessoa capaz de sair de um restaurante, algum lugar assim, se sentindo mal, né? Quando sente a aglomeração, o contato das pessoas. Você sabe que assim, toda essa pressão de medo que a mídia faz acaba gerando uma depressão nas pessoas, e isso é extremamente negativo para o sistema imunológico delas, né? É, É, é mais do que sabido que essas situações de medo e depressão são negativas para as pessoas. Isso é um. Outro, você fica em casa, trancado, não toma um sol, não toma um ar, você não produz vitamina D, novamente ataca o sistema imunológico. Você está exato. acabando trabalhando contra você. Não se trata de você se expor à toa, nem seguir as regras de segurança, usar uma máscara, tudo bem. Né? Lavar as mãos o tempo todo com sabão e tudo mais. Mas se você toma os cuidados, o resto você tem que fazer, tem que se exercitar, tem que tomar um sol, né? É. Tem que ver um pouco a cara da natureza, senão você vai acabar em depressão e acabar se prejudicando, né? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo, né? A gente estava falando hoje, estava falando com a Jaque aqui e a gente comentava isso. Sempre houveram recursos onde a gente pudesse cuidar da nossa imunidade, né? Que não significa uma vacina ou algo assim, mas você tratar da sua imunidade, né? Estar imune envolve tantas coisas, a nossa energia, a nossa mente, o nosso corpo, né? A saúde em si.
Então, os cuidados com isso que vão fazer com que a gente não atraia maiores problemas, né? Isso, exatamente. Você estando bem, a probabilidade de acontecer coisas com você vai ser muito, muito menor, né? E você vai reagir, vai ter mais energia para isso, tudo. E assim, e tome os cuidados normais. Agora, se você começar a ficar paranoico, o prejuízo emocional para o seu sistema de defesa, inclusive, é, muito mais, tem muito mais chance de te prejudicar do que outra coisa, de outra forma. Mas vamos em frente, porque Certeza. esse assunto, ficar Vamos falando lá. desse assunto também não ajuda, não ajuda ninguém. Coroca, nem pensar. A minha mãe às vezes assiste a live e lá no começo ela perguntava quem era o Coroca que eu falava. Aí as minhas irmãs explicaram para ela, entendeu? Esses dias ela estava conversando e falando comigo do Coroca. É assim, a gente tem que brincar um pouco, né, com essa situação, que não é Então, possível. aliás, você rir um pouco, não aliviar o estresse, não melhorar o humor. O humor é fundamental para a vida, né? É Para a saúde, para tocar as coisas para frente. Não dá para levar as coisas de forma muito pesada nem muito séria. Tem que tomar os cuidados que deve verdade. e É, aproveitar e encontrar formas de se divertir também. É isso aí. é verdade. É verdade. Então, vamos ver aí o que que. Gente, nós não combinamos nada, né, Mário? Para deixar Não, realmente esse bate-papo, né? Essa roda de conversas, né? apesar de que a gente, em princípio, combinou de falar de forma geral sobre Claro. questão de crenças, né? O É, assunto, o tema seria, de alguma forma, crenças. E isso. eu vou aproveitar, então, fazer uma breve introdução aqui, para a gente Bacana. começar o bate-bola, com relação aos aspectos de My Big Tom, como é que o Tom vê tudo isso, né? Perfeito. Então, o Tom, você sabe disso, você tem os livros, são 3 livros, explicando Fantásticos. explicando uma série de coisas sobre o funcionamento da realidade, o nosso funcionamento dentro da realidade, a nossa interação com os outros, e, porque tentando nos ajudar com um mapa da realidade para que a gente possa lidar melhor com ela para os nossos próprios meios, né? Mas ele, desde o início, uma das coisas que me atraiu logo de cara na leitura, né, dos livros foi ele deixar muito claro que ele não estava entregando mais uma pilha de regras para a gente acreditar, né, para tornar mais, empilhar mais uma série de crenças sobre a série de crenças que a gente já tem, né? É Que a verdade. gente, sem perceber, a gente não está falando só de crenças religiosas, crenças são de todos os tipos, até os cientistas têm crenças, né? A maioria dos cientistas, por exemplo, eu já falo logo deles porque a gente toma os caras como isentos, né? E, na verdade, não são. Eles, na verdade, se baseiam, mais de 90% dos cientistas se baseiam na crença materialista. Então, eles acreditam que o universo é material e que funciona como um relógio, que as coisas estão pré-determinadas e que consciência é um acidente da matéria. Então, você parte dessa crença. Tem muitas coisas que você ainda pode investigar e eles têm grande êxito. Por exemplo, consegue desenvolver um celular, uma rede de internet, usando para se comunicar aqui. São equipamentos fantásticos. Mas eles conseguiram chegar a uma parte das regras da realidade que permite fazer isso. Mas não chegaram à totalidade e não vão chegar se não deixarem de ter as próprias crenças, ok? Então, até os cientistas, foi por isso que eu falei apenas, têm crenças. E uma das coisas que o Tom fala é o seguinte, não existe tal coisa como uma crença útil. Então, crença, fundamentalmente, ela trabalha contra você, ok? Então, ela sempre trabalha contra você. Agora, a gente sabe também da PNL, né? Que a PNL é Programação Neurolinguística, que existem crenças que são prejudiciais a você e crenças que, eventualmente, te ajudam em relação àquelas crenças prejudiciais. Isso. Então, a PNL, muitas vezes, ela soluciona um problema assim instantaneamente, né, usando alguma técnica para você reprogramar a sua mente, substituindo uma crença ruim por uma crença melhor.
né? Então, por exemplo, você tem medo de altura, você vai lá, mexe com aquilo, você reprograma e passa a não ter medo de altura. Mas, geralmente, você está substituindo uma crença ruim por uma crença possibilitadora. Então, relativamente, uma crença pode ser melhor que a outra. Mas no final do dia, no frigir dos ovos, qualquer crença é ruim, porque o melhor é você não ter nenhuma. E para ficar claro também de que tipo de crença que a gente está falando, ela pode ser em qualquer campo, mas a gente está falando de... veja, crença, nessa definição, é qualquer coisa que você acredita sem ter experimentado ou vivenciado, porque alguém te disse, né? Em geral, a gente cresce aprendendo tudo a partir dos pais, dos irmãos, dos professores, dos colegas de escola, do trabalho, dos professores. Então, a gente vai aceitando uma série de coisas, até por imposição da sociedade, da maioria, ou do que for, sem avaliar isso. Tá? Isso é crença. Qualquer informação que você aceita sem avaliar e sem experimentar por você. Agora, a partir do momento que você constatou que algo é verdadeiro, vamos falar de um exemplo. Enfia o dedo na tomada e toma um choque. Pronto, isso é verdadeiro para você. Para dar um exemplo drástico, né? Então, você experimentou, você sabe que aquilo é assim, isso não é mais uma crença. Você agora sabe, é conhecimento próprio. E o Tom recomenda sempre que o melhor é você ficar sem crenças e adotar uma atitude saudável de estar aberta para novas ideias, mas só e não acreditar em nenhuma delas até que você tenha experiência própria. E assim você pode estar usando o seu aprendizado com dados reais e deixando de ter crenças. Porque a crença não te leva a nada, ela te leva a erro, né? Ela geralmente te leva a erro. Então, realmente é uma coisa prejudicial, né? E só para terminar... Que normalmente a crença, ela... desculpa, mas falhou, eu achei que tu tinha parado. Não, desculpe, pode falar. Não, como deu uma... Acho que travou, eu achei que tu tinha terminado, me desculpa. Não, na verdade é que a crença, ela foi criada porque, ou apareceu, ou surgiu entre nós pelo medo, né? Então, o medo faz com que a gente se preserve, queira se preservar das coisas e, portanto, se tu acreditar em alguma coisa, tu vai estar te protegendo. De certa forma, é o que parece, não é? É o que parece. Exatamente, ele fala disso. Né? O medo é uma coisa equivalentemente tão ruim quanto a crença, porque o medo é o que gera a crença. Né? A gente tem o medo da nossa própria ignorância, no sentido de ignorância, no sentido de... Então, a crença nesse sentido, o medo é o medo do desconhecido, daquilo que a gente não sabe. E aí a gente inventa alguma coisa, ou aceita algo que já foi inventado, ou porque alguma alta autoridade disse que é assim, e aí aceita aquilo, então você já assume que sabe e não tem mais o medo. Mas é uma autoenganação, né? Porque no fundo de cada crença tem o medo. Inclusive é uma forma de pesquisar e resolver as suas crenças, você vasculhar o que está por baixo dela, qual é o medo que está lá, e confrontar esse medo para remover essa crença. Né? Você está certo. O medo está 100% associado. As crenças vêm para cobrir medos. Né? Dos mais leves, dos mais simples, é medo do desconhecido. Então a gente não quer passar por não saber, a gente tem medo do que a gente não sabe, então a gente inventa que sabe alguma coisa e esse é o mecanismo de criação da crença, ou de aceitação dela. E depois vai enterrando aquelas coisas, vai enterrando, e justamente ele fala isso. Não acredite em nada do que eu digo, porque senão você vai apenas adquirir mais crenças e não vai resolver a sua vida. O objetivo de você estudar esses temas é ficar mais livre, ter mais opções, mais escolha, né? Porque a gente vive de fazer escolhas. E a gente só escolhe entre as opções que a gente percebe. E se a gente tem muito medo e muita crença, a gente não percebe quase opções. A gente se sente limitado, amarrado, né? Fica triste, deprimido, não vê saída. Né? Quanto menos a gente percebe, quanto menos abertura a gente tem,
quanto mais medo e mais crenças, menos a gente percebe das opções que a gente tem, na verdade. A gente está cheio de opções, a gente sempre tem opções. Só que, muitas vezes, pelo medo e pela crença, a gente não as percebe, né? É verdade. É muito interessante isso que tu estás dizendo, porque a crença, toda crença vai gerar um limite, ok, né? Qualquer uma delas vai te dizer até aqui, né? Então, a gente se prende muito no passado, porque o passado a gente tem dados e crenças, né? E aí o futuro, como ele sempre parece incerto, a gente vem com essa coisa da infância de que o que está por vir pode ser perigoso, né? A criança aprende isso, né? Que pode ser perigoso. Então, até para dar os primeiros passos ou até engatinhar, a criança ouve a gente falando, olha, cuidado, cuida ali, não deixa nada por perto. Então, a gente já vai doutrinando com informações de medo. Na verdade, a gente cresce dessa forma mesmo. E agora, tem também, não é só isso, né? Vem da evolução, né? Lá atrás, a gente vivia no meio da selva, nas cavernas, com animais perigosos, né? Com risco de inimigos. Então, assim, existe toda a parte evolutiva que tende a levar você a ter medo e a tomar aquelas reações automáticas de fugir ou de lutar e tudo isso. Agora, a gente acaba se distraindo e trazendo para a nossa vida do dia a dia adulta, né? Porque a gente também passa por essa fase infantil, onde a gente é ensinado a ter medo disso e daquilo, e com razão para se manter vivo, mas depois você chega a ser adulto e continua aceitando tudo aquilo e mais coisas que as pessoas vão passando para a gente, sem a devida avaliação, sem fazer uma análise, sem experimentar, sem arriscar um pouco. Né? Porque você já tem outra condição, você não é uma criança que corre o risco de fazer alguma coisa por engano que seja tão grave ou perigosa para você, você tem condição de avaliar, então você pode experimentar e decidir por você mesmo, confirmar se aquilo que você imaginava ainda é válido ou não, e mais, você também não está mais, você está vivendo em cidades, né? Você está vivendo entre amigos, entre família, a maior parte do tempo você não está correndo nenhum tipo de risco, então precisa acabar, dar um corte com essa programação automática de ficar seguindo isso e transformando as coisas. A gente não tem motivo para medo. Outro medo também fundamental que vale a pena lembrar e que a gente acaba associando é o seguinte, é que tudo que você também pega de desconhecido e se dispõe a experimentar e aprender, né, acaba sendo associado com o medo da morte. Né? O medo do desconhecido está muito associado ao medo da morte, que é, no final dos dias, o maior desconhecido da gente. Né? E a gente não percebe isso não é um mecanismo. Nós estamos discutindo isso, e se você parar para olhar, você vai ver que tem fundamento. Mas, em geral, a gente nem pensa nisso, não se lembra disso. Mas o legal, assim, também dessa questão toda, de como a realidade funciona, é você ter essa visão mais ampla da realidade, é perceber que não existe o que temer, porque a morte não existe. A morte é uma passagem, assim como o nascimento, entre experiências em realidades específicas, pacotes de aprendizado potencial. O que você é, a consciência que você é, ou o espírito, se quiser assim chamar, ele não morre, ele passa por várias experiências, ele tem essa propriedade, é parte do que ele é. Então, a gente acaba tendo medo da morte, incorreto por não entender e não perceber que o mecanismo é outro e que a gente acaba identificado e aceitando a crença de que é o corpo. E se o corpo acaba, tudo acaba, a gente morre. Mas não é isso. Né? O corpo é informação rodando na consciência. A consciência percebe o corpo, percebe percebeu o anterior e vai perceber o próximo. E se aprofundar no que realmente você percebe que você não é isso. Né? E você consegue ter evidências, né? E isso faz com que você perca o medo disso. É claro que ninguém está aqui correndo com vontade de morrer logo, não é nada disso. Viver é uma experiência que pode ser muito positiva, muito interessante e é útil.
Porque nós estamos num ambiente de crescimento e aprendizado, que foi desenvolvido para isso. Por isso que a gente vem para cá. A gente não vem para cá porque aqui é ruim para passar por um percalço. É para passar por oportunidades de experiência. E a gente não sofre danos, então não tem qualquer dano, inclusive o da morte, que é o pior, né? É verdade. A morte, muitas vezes, Mário, na maioria até, ela, ao nascer, né? Porque a gente tem ali um campo energético, né? Um campo de energia que vai nascer, né? E nesse nascimento do corpo, muitas vezes a criança ela fica com uma informação do perigo, porque realmente ela está dentro da barriga protegida e tudo. E naquele horário do nascimento, muitas pessoas elas têm uma conotação de que já está acontecendo ali um risco mortal e ela está nascendo. Mas Lúcia, acontece. a primeira coisa que a criança sofre já é levar um tapa, né? Ela põe para fora. Está frio, um monte de gente estranha, e ela leva um tapa. Sinceramente, não é um aspecto de boas-vindas, né? E isso é curioso, né? Porque, vamos falar, tem muitas pessoas que acabam com traumas de hora de nascimento. Às vezes tem alguma coisa que ocorre que não vai bem e a pessoa guarda um trauma do nascimento. Agora, é comum, dizem os cientistas que parte da nossa personalidade se forma desde de dentro do útero, sei lá, o nascimento, até os 7 anos, né? E você observa que em muitos casos, quando a gente estava no treinamento de PNL, muitos dos traumas que as pessoas têm, a PNL analisa e percebe, a gente vê pela forma como as pessoas mesmo se investigando, elas se comportam durante uma sessão, né, que a pessoa fica, parte da pessoa, né, fica congelada no momento daquele trauma, ok? E o resto da pessoa continua evoluindo, crescendo, ficando com uma idade adulta, mas quando se refere ao trauma, quando ela volta e se conecta com o trauma, ela se consegue perceber que aquele trauma ocorreu, sei lá, com 5 anos de idade, com 4, com 3, num evento qualquer que ocorreu, que deixou a pessoa traumatizada, e uma parte da pessoa relacionada àquela sensação do trauma fica congelada lá atrás. Então, alguma das técnicas é você voltar lá, conversar, reconhecer a utilidade da parte, dar um bem-vindo nela, abraçar e trazê-la com você para evoluir até a data presente, né? É uma das técnicas, ou alguma das técnicas recorrem a isso, para trazer aquela parte que ficou traumatizada lá atrás para uma atualização presente e aceitação, porque aquilo fica ali enterrado, escondido, como se fosse uma criança abandonada lá atrás, traumatizada naquele ponto, e fica atrapalhando a sua evolução, né? O andamento da sua vida. E você vai lá e a recolhe e a traz para junto de você, a reconhece, a agradece e acaba desfazendo aquele trauma. É impressionante a mágica que ocorre nessas reprogramações, né? Porque você consegue enxergar. Visivelmente. Fica assim, evidente, né? E assim, e não se trata de. Porque você não induz a pessoa, você coordena, vai fazendo questões, vai levando a pessoa a buscar, e a própria pessoa encontra dentro de si aquilo e vai reportando o que ela está encontrando, e você vai ajudando a pessoa a tratar daquilo, né? A interagir com aquilo e a resolver aquilo. E você vai meio que. Você quase consegue enxergar, né? Pela reação da pessoa. Às vezes muda até as feições da pessoa, Muda, é incrível, as né? reações. É bem interessante. Dependendo do trauma e da fase, você vê ali um nenê, né? Um bebê de colo, enfim, vários aspectos, né? E até no Barras também, né, Mário? A gente também, pelo menos assim, eu, né, faço leitura de campo, leitura de corpo, de vidas, né, de vivências. Então aparece muito nitidamente também quando você tá ali manipulando os canais, me leva para vidas, me leva para famílias. Aí a pessoa pensa, não acredito em vidas passadas. Mas você acredita nos seus antepassados que estão no seu DNA. E essa história, ela tá contada.
são informações de vivências, né? De situações, de experiências, que como a gente fala, para nós, a gente só quer interpretar ao nascer o corpo, esse corpo físico, digamos assim. Mas a história, ela não começa aí, né? É, e assim, né? Porque tem outro tema, né? Às vezes, a realidade ela é construída pela consciência. A consciência é uma grande rede de internet, onde todo mundo tem acesso a todo mundo, a todas as memórias, a todas as histórias, ok? Então, eventualmente, você pode estar com alguma coisa também que você está captando até de outra pessoa, né? Mas para você, sim, seja lá como for que você entrou em contato com isso, né, através dessa rede de informação, para você aquilo é real, você não sabe de onde está vindo aquilo. Pode ser de uma vida passada, ou como você disse, através do DNA, seja lá como for. Mas o negócio é real para você porque ele está te causando um problema real. E você vai lá, faz algum esforço de uma forma ou de outra, com seja qual for o tratamento, e vai lá e resolve aquilo e tira aquilo do seu caminho para ter uma vida mais livre, né? Uma das vantagens de barras que eu vejo, minha esposa mexe com isso também, já fez algumas situações comigo que eu tive bastante percepção de algumas coisas realistas aí ocorrendo, e você tem menos... Você está conversando com a consciência da pessoa, com o ser que ela é, né? Então, a pessoa não precisa saber o que está fazendo e você vai dando algumas instruções, conversando com o ser da pessoa e fazendo algumas limpezas, né? Que às vezes é uma coisa assim, menos formal, né? No sentido de ter que conduzir a pessoa, né? Numa sessão e tudo mais. Alguma coisa que às vezes é um pouco mais suave, é diferente, mas assim, todas as ferramentas, se bem aplicadas, são válidas, interessantes, porque o que atua nesse caso todo é a intenção. Tem duas intenções atuando sempre. Da pessoa que está fazendo o tratamento, né, e está tentando ajudar aquela pessoa com um método ou com outro, que é um método da sua escolha, né, para aplicar a sua intenção em fazer aquela melhoria, e outro é a intenção da pessoa que está recebendo em aceitar, em querer, né, e buscar essa melhoria, e buscar ajuda e aceitar ajuda. Porque se não houver essas duas intenções atuando, tudo bem, vamos dizer, uma pessoa com baita experiência em fazer o tratamento, ela vai conseguir ajudar de alguma forma. Mas se a pessoa estiver fechada e rejeitando aquilo e não acreditar, não é que não acreditar porque isso é uma crença, mas digo, se não aceitar essa ajuda de forma aberta, não estiver aberta para melhoria, ela mesma vai ser a barreira. Talvez tenha um efeito imediato pela ajuda, pela energia que você passou na ajuda, mas daqui a um pouco aquilo volta, porque aquela pessoa ela estava fechada e ela não se abriu e ela não sofreu o melhor impacto possível daquele esforço de cura, né? É um esforço muito menor. Você consegue chegar num lugar onde entra uma aceitação de cada um e um campo energético que vai atuar sem tanto esforço, né? Sem as partes se esforçarem tanto para chegar no ponto de limpeza, de harmonização, né? Ou porque, vamos dizer, a pessoa mais interessada no seu bem-estar é você. Agora, se você não está a fim de permitir que a ajuda entre, vamos dizer assim, para falar de alguma forma, não existe uma linguagem perfeita, mas estou tentando descrever de alguma forma o que eu estou tentando passar. Se a pessoa ficar no caminho, a pessoa é o principal. Se você tiver se desenvolver para isso, você é a pessoa que tem mais domínio sobre você mesmo. E você, se for bom, não precisa. Se for bom nessa habilidade, se desenvolver, você poderia fazer isso sozinho, tranquilo. Agora, se você não tem essa habilidade, você pode buscar a ajuda de alguém que esteja disposto, que tenha alguma ferramenta. Mas se não tiver pelo menos aceitação da parte da pessoa, esquece, né? Porque, né? E mesmo que a pessoa, vamos dizer, que fosse um mago super forte, fez uma baita mágica, fez, mas a pessoa vai lá e busca aquilo de volta e daqui a um pouco está ruim de novo, né? A pessoa precisa querer a melhora. E mais, né?
isso é outra coisa também que a psicologia, a PNL, a gente fala, mas quem é que não quer se curar? Calma, que não é bem assim. Tem quem não queira se curar. A pessoa, ninguém vai admitir isso de forma aberta. Mas às vezes a doença, por exemplo, é uma coisa que atrai atenção. A pessoa quer Atrapalhando. uma atenção, quer um cuidado. Então, assim, qual é o benefício secundário que a pessoa tem daquela doença, por exemplo, né? O que que ela ganha com a doença? Se a pessoa tiver num determinado estado mental e ela está procurando ser cuidada, né? É a única forma que ela encontra de achar que os outros vão querer ajudá-la, estar com ela, né, fazer um cafuné, ela vai forçar a doença a continuar para continuar recebendo aquilo que ela quer, que é aquela atenção, aquele carinho, aquele cuidado. Né? Mas ela não percebe, claro, que está fazendo isso dessa forma. Se ela entendesse o mecanismo, talvez ela conseguisse sair dele sozinha. Mas geralmente não é o caso. Né? Em alguns lugares também, quando as crianças são pequenas, em famílias que têm muitas crianças, muitas vezes aquele bebê ele passa a chorar, seu ego falando, né, como mecanismo de comunicação. Então, às vezes ele cria o hábito do choro para ter atenção. E depois vai crescendo e se desenvolvendo continua com esse hábito, claro, não de chorar, mas está sempre no mimimi, né? Porque onde tem um aspecto onde todos querem atenção, quem chorar ganha, né? Escolinha também tem isso, né, Mário? É. E isso, assim, né, tem muitas vezes a ver com a forma como a educação ocorre hoje. A educação, às vezes, está assumindo uma posição de que você não pode negar nada, falar nada. Escuta, a vida é assim. A vida acontece situações que você precisa lidar com elas. É isso que é o aprendizado da vida. É você lidar com as situações que se apresentam. E nem todas são fáceis, simples, ou você vai ter sempre respostas positivas. Então, antigamente, a gente acabava sendo educado de uma forma que era mais realista com relação à vida. Você não era permitido fazer qualquer coisa de qualquer jeito para chegar a qualquer resultado. Você tinha regras relativamente claras e você aprendia a entender o não, né? E a forma correta de se comportar. Agora, por quê? O que acontece? A criança, ela não tem um discernimento de adulto, então você não pode permitir que a criança simplesmente decida qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Né? É parte disso. Agora, à medida que ela vai crescendo, se torna adolescente, se torna um adulto, à medida que ela vai aprendendo, você vai dando mais corda e mais espaço, até um ponto que você empurra para voar. E aí você sai fora. Né? Agora, você não pode tratar uma criança pequena do mesmo jeito que um pré-adolescente, um adolescente e um adulto. Né? Agora, hoje em dia, às vezes eu fico extremamente triste e chateado de ver os pais perguntando para filhos o que eles acham que eles deveriam fazer. Olha, desculpa, não é a pergunta certa para fazer para os filhos, mas cada um vai aprender da forma que tiver que aprender, porque tudo na vida é aprendizado. Se você não aprender de nenhuma outra forma, como eu costumava dizer para as crianças, né, uma das formas de aprender não é a mais gostosa, mas é bater com a própria cabeça. E se você faz isso, às vezes a criança acaba se tornando um tirano e no final você vai ter consequências. Né? Não existe castigo, mas tudo tem consequência. Para a criança que depois vira um adulto, que não sabe lidar com a vida e com as coisas que não acontecem da forma como ela espera, e para os pais que têm que lidar com esses adultos que agora, que não foram, vamos dizer, educados de uma forma melhor, né? Vão ter que lidar com as consequências da forma como esse adulto vai tratar com eles. Né? Tu sabe, Enfim. Mário, que quando eu estou fazendo aqui, né, as limpezas, então, quando você está mexendo nos campos, eu nunca vejo assim. Tu falou agora uma coisa interessante. A gente não vê pessoas traumatizadas porque não ganharam uma bolacha antes do almoço. Não é o que aparece como memória, né? Não é porque caiu o dente. O trauma não é esse. Os traumas que a gente limpa, os bloqueios que aparecem, eles são muito relacionados ao medo que traz, a insegurança,
a raiva, o abandono. Nenhuma criança tem raiva porque você não deu um pedaço de bolo em tal horário, ou porque você desligou a TV, mas porque em alguns momentos, aliás, toda criança ela precisa se sentir que ela está sendo cuidada. A gente até não precisa colocar agressividade nas palavras. Isso eu ensino até muito aqui nos meus atendimentos. Tem muitas pessoas aqui que são pais. Então, eduquem falando. Você não precisa dizer, olha, não pula, porque tu vai te quebrar. Não diga isso. Porque a gente precisa até cair. Toda criança, ela precisa cair para se levantar e entender o tipo de queda, né? Agora, você não vai dizer para uma criança de 2 anos, então sobe na árvore, que caindo de lá você vai se desenvolver, vai criar autoconfiança. É óbvio que não. Não, Vai criar um não. trauma por falta de cuidado, por abandono. Assim, você não vai dar a chave de um carro para uma pessoa, uma criança de 10 anos e soltar ele dirigindo aí. Você não vai dar uma arma carregada, destravada na mão de uma criança. Preferencialmente, é melhor ela nunca chegar perto de uma arma. Mas digo assim, cara, assim, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: tem precauções que você tem que tomar realmente, porque não é, ela não tem o nível de discernimento, de compreensão para passar por certas situações. Então você tem que decidir por ela, sim, acabou-se, né? Até o momento em que ela tenha maturidade para aquele tipo de coisa poder decidir por si mesma, né? Então, e outra coisa, por exemplo, você estava falando dos traumas, né? Clara, não estamos falando de uma coisa, vamos dizer que você tem um pai violento que te batia até Claro. quebrar seus ossos, não é uma coisa assim, mas, por exemplo, é normal, eu tive problemas com meu pai, no sentido de que ele era bastante autoritário e bastante exigente. Então, ele queria sempre que eu estivesse fazendo isso ou aquilo de uma determinada forma, e por mais que eu fizesse, tudo que eu fazia nunca era bom o bastante, né? E você fica a vida inteira depois, um bom tempo, caçando o reconhecimento de que algo está bem feito. Você quer ouvir alguém dizer para você, É e verdade. isso te causa certas dificuldades. Por outro lado, nada é ruim completamente. Então, porque, por outro lado, você passa a ter um padrão de exigência com você mesmo que você quer entregar um trabalho de qualidade e isso adianta a sua vida profissional, porque você faz a coisa com certo cuidado. Então, assim, do mesmo jeito que eu demorei a identificar, por exemplo, que eu tinha dificuldade para tratar com o chefe, porque eu identificava com a figura do pai. Quer dizer, isso foi uma coisa muito mais recente, mas me impediu de lidar bem com isso, de alguma forma, e transformar isso em algo de positivo. Eu tenho alguma qualidade profissional de trabalho que foi reconhecida e me fez ter uma carreira de êxito profissional, né? Então, É. a mesma coisa que por vezes te incomoda, ela também te causa benefícios, né? E outra coisa, não é nada que você não possa superar e vir em algum ponto da sua vida a entender e resolver. É claro que algumas coisas são talvez piores ou mais difíceis que outras, mas assim, nada com que você não possa lidar, né? E tudo tem lados positivos, absolutamente tudo. Não é uma questão de ser poliana. Se você procurar em qualquer situação, aquela situação tem algo de positivo, né? É. Se tu me permite até usar o teu exemplo, Claro, né? Porque às vezes, como você está relatando, muitas vezes a gente nota o que atrapalha essa rigidez. Porque a gente também sabe que o pai, quando ele está sendo rígido, ele tá te dizendo, olha, vai fazer isso, por isso e por isso, por isso. Então, a rigidez, o controle, nos prendem, não às vezes no teu desenvolvimento profissional, mas onde ele aparece, pode ser muitas vezes quando a gente sente essa rigidez no nosso corpo, porque você não está fluindo, né? Com as coisas que tu acredita. Tem alguém balizando o tempo todo tua energia, teu fluir. Então, é interessante usar isso porque muitas pessoas têm dores na coluna, no joelho, né? Estrutural, porque você não foi decidindo. Então, às vezes, como tu diz, tudo tem um lado positivo. Então, você, em alguns pilares, foi
muito bacana sentir esse ensinamento, essa condução que tu recebeu. Mas, muitas vezes, em outros aspectos, eu não sei se é o teu caso, mas a gente sente em outros pilares da nossa vida, e no corpo mesmo, porque o corpo, ele fica com todos esses registros, não é? E muitas vezes ele afeta realmente nossa saúde, mas é como tu diz também, é onde a gente tem que prestar atenção que ficou e ir lá corrigir, buscar como fazer. E também citando o que tu disse, se você não sabe fazer o seu autotratamento, não deixe de fazer. Vá buscar quem faça, porque a gente precisa buscar a felicidade, né? Trabalhar a felicidade em nós. E se num momento te trouxe grandes possibilidades, no teu exemplo, por exemplo, te trouxe possibilidades que tu te realizou. Mas com certeza também outras que tu percebeu que te limitaram. Então Sim, precisa a busca, né? não, como eu te disse, assim, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o chefe, porque eu ficava sempre meio que antagônico, aquilo não me descia, né? Então eu Entendi. ficava contrariando, discutindo, e assim, você não, se você não descobre uma forma de lidar com isso, a sua vida profissional não vai muito longe, porque é o seu chefe que É, vai permitir que você siga avançando, né? é. Então, dependendo do grau do problema, isso vai te atrapalhar. Então, você pode buscar uma ajuda se você percebe que tem alguma coisa acontecendo. Uhum. A buscar ajuda não é vergonha para ninguém, porque ninguém tem que ser especialista nesta ou naquela técnica. Você desenvolveu sua vida sobre algumas coisas, e você pode ampliar os seus conhecimentos, mas você não tem como jamais ser um especialista na área de todo mundo. Então, não tem nada demais você buscar uma especialidade, uma ajuda para tentar resolver essas coisas. E para isso que existem essas coisas. Existem barras de Axis, existe Theta Healing, existe hipnose, existe Sim, PNL. Agora, reiki. a partir do momento que você começa a se libertar, se desenvolver, entender como é que a realidade funciona, né? O poder que a mente, o pensamento, porque tudo isso, veja, é tudo na questão do pensamento. Eu não tenho nenhum trauma físico, eu não tenho um osso quebrado no corpo. É tudo aquele relacionamento que você tem diário com as situações, vai formando formas mentais mecânicas de reação e você fica caído naquele negócio, repetindo aquilo. Então, são tudo coisas Exato. mentais. Se você começa a aplicar PNL, você talvez não precise de ninguém para aplicar em você. Você, depois Aham. que uma vez que você entende uma técnica da PNL, você pode aplicar ela em você mesmo. Por exemplo, você volta numa determinada situação, sei lá, de criança, onde alguém ralhou com você e você ouve a pessoa brigando, gritando, e aquilo foi muito desagradável para você, você vai lá, revive aquela situação, tem várias técnicas ali que permitem isso, você relembra aquilo, toca, volta, identifica quais são os sons, os cheiros que tinha na época, outras coisas que foram importantes naquela Oi. memória, naquele Aham. registro, e você altera, por exemplo. Então, você pega e muda a cor. Era um ambiente escuro, você ilumina o ambiente. Ou você pega e começa a tocar uma música cômica, né? Ou ouve o som de risadas, e você refaz, reconstrói aquela memória, Uhum. porque não existe memórias fixas. Ela, o tempo todo, cada vez que você acessa uma memória, você altera. Isso é uma questão clara da PNL. Você, com o teu conhecimento atual, com o teu sentimento atual, cada vez que você relembra de algo, você afeta. Então, aquilo que é muito antigo na sua cabeça, que você revisitou várias vezes, não tem provavelmente mais nada a ver com a cena real, ok? Mas, em geral, traumas ficam com algumas características fixas. E você vai lá, revive, altera aquilo para você mesmo, e revive da forma alterada, e aí aquilo vai perdendo o significado que tinha. Então, não é algo que precisa de alguém para te programar e que você vai ficar à mercê da pessoa. Não, a pessoa está te ajudando a fazer algo. Em E caso, você sabe, né? em caso de algumas técnicas, que nem a PNL, é você mesmo que faz.
A pessoa te dá instruções e ferramentas e nem precisa a pessoa saber o detalhe do que você está vendo lá, né? E no caso de uma barra de Axis, quando você está tendo uma sessão para melhorar alguma coisa ali, você não está ouvindo nada, não está tendo que... Quer dizer, é uma outra opção de uma forma talvez até mais limpa, né, para algum outro tipo de coisas. Então, assim, mas é muito interessante. Porém, de qualquer forma, o que eu estava comentando é, dependendo do nível que você chega de desenvolvimento, você mesmo pode fazer com você. Agora, você não tem essa condição ainda, você não precisa pegar e ler 10 livros de um determinado tema, fazer 10 cursos, para depois chegar lá e fazer em você. Você quer uma solução mais rápida. Busca ajuda, né? E se permita aceitar ajuda. Porque se não permitir ficar acreditando que não vai funcionar, como dizia Henry Ford, se você acha que funciona ou se você acha que não funciona, você está certo, né? E vai ser isso mesmo, porque vai ser o que você espera. Se você acha que não funciona, não funciona, nem tente, porque se você não vai dar uma chance honesta e colaborar, então nem gasta sua energia e seu dinheiro. Mas se você está afim de ser ajudado, busque ajuda e aceite ajuda. Não fique resistindo, né? Porque é o que a gente acaba vendo. Tudo é um pacote de informações, né, Mário? Tudo são informações. Então, se você muda a informação, você tem um novo contexto. Mas o que eu vejo também, eu vou te dizer assim, aqui, por exemplo, né, quando eu faço barra, seja online, qualquer atendimento que eu faço, eu sempre proponho a terapia junto, que é um tipo de terapia que eu criei, eu ensino a pessoa a praticar, então eu faço a parte consciente, ensino a parte consciente. Olha, você limpa assim, você tira assim, você muda assim isso. Porque também, às vezes, é na fala que você percebe, né? Aquilo que está muito oculto, que a gente não nota, né? A barreira que está, ela está, às vezes, num significado que para a pessoa não tem nada a ver. Porque a gente sempre procura, as pessoas eu vejo que elas procuram uma coisa lógica, por exemplo, assim, ó. Ah, eu tenho medo de carro, nunca me acidentei. Não é isso. Muitas vezes está até no parto o problema. Não tem nada a ver com ter batido de carro, um acidente. Então, nesse ponto, eu sempre vou praticando ensinar que a pessoa perceba o que é e trabalhe isso. Mas a gente sabe, né, que onde está esse problema? Muitas vezes as pessoas vão para suas tarefas da semana e aí lembra assim... Você pergunta na outra semana, ah, eu não fiz, eu esqueci, ah, eu fiz uma vez, ou quer dizer, que é isso que tu tá falando. Se tu não usar, ou se tu não acreditar, ou se tu achar que uma coisa tão simples não vai fazer efeito, ela não vai fazer porque você tá renovando os votos de ficar com o que você tem, né? É duro, assim, mas assim, a dura realidade é que, na maior parte dos casos, se não for 100%, nós somos as causas dos nossos próprios problemas, e nós somos a solução também, né? Porque no mínimo vai estar em a gente ter uma boa vontade de buscar de verdade a solução, ou de encarar por que a gente está mantendo aquilo, né? Qual é um exercício, veja, tudo na vida é um exercício de autoconhecimento. A vida tem dois grandes componentes na minha forma de enxergar por tudo que eu estudei até agora e pratiquei, né? Uma coisa é, você tem que continuar vivendo, o jogo existe, as regras existem, você tem que, vamos dizer, se manter vivo e com êxito nas tarefas do seu corpo físico e da sua vida física. Agora, isso é uma coisa. Agora, para que você tem que fazer tudo isso? Para ter oportunidade de aprender e crescer. Autoaprendizado, autoconhecimento, se entender melhor. Porque ao longo da vida, com todas essas crenças e tudo mais, a gente foi jogando um monte de coisa para baixo do tapete, que precisam ser resolvidas, precisam ser limpas para a gente dar os próximos passos, porque a vida é sobre evoluir, né? A vida não é sobre ter essa ou aquela condição ou vida física. A vida física ela é um ambiente que permite você ter determinadas experiências que sejam úteis para você. E você tem que tratar de sobreviver, buscar o conforto que você acha que deva, em termos de bens e tudo mais, mas tendo a consciência de que o que você está buscando aqui é crescer, evoluir, aprender sobre você, né? Não é ensinar os outros. Ensinar os outros, você pode estar disponível para ajudar os outros,
mas desde que você aprenda, porque se você não aprender nada, você não vai ter nada para ensinar para ninguém. E você vai aprender lidando com aquele que você conhece, ou que deveria, ou que poderia conhecer, que é você mesmo. Porque se a gente já tem dificuldade em conhecer nós mesmos, imagina o outro. O outro a gente acaba refletindo, jogando coisas em cima do outro, que na verdade são internas nossas. Né? Os nossos bloqueios, né? E que a gente sempre acha que o outro está nos ocasionando um problema. E ele está nos ocasionando um ensinamento. Uma oportunidade de nos observar, E né? a gente vai não, né? Agora, o outro é sempre uma oportunidade de aprendizado, porque seja lá o que quer que você esteja percebendo no outro, ou achar que está percebendo, é um tema seu, sempre. Porque o botão é sempre seu interno. Se o outro te incomoda de alguma forma, é porque o botão está dentro de você. O botão não está dentro do outro. O outro é o que aperta o botão. Né? E aquilo é uma oportunidade para nós, não é agora, uma vez que você detectou... É uma sabedoria, né? Poder usar isso é uma sabedoria, um salto quântico na nossa vida, poder usar essa oportunidade, né? Agora, a gente não tem que necessariamente gostar. Vamos dizer que a pessoa é uma pessoa desagradável que vive te fustigando. Agora, o que você tem que resolver? No que ela está te incomodando? Por que aquilo te incomoda? Uma vez que você resolveu, aquilo não te incomoda mais. Mas se a pessoa é um chato que toca sempre a mesma música, você não precisa conviver diariamente com ele. Você já aproveitou a oportunidade, vai conviver com outra pessoa melhor, não tem problema algum. Agora, o foco do aprendizado é ver o porquê que aquilo te incomoda. Né? E a gente sempre acha que incomoda por causa do outro, mas nunca é por causa do outro. É porque está te incomodando, está apertando um botão seu, ok? É verdade. E isso é uma oportunidade. Realmente, tudo na vida é oportunidade de autoaprendizado, oportunidade de autoconhecimento. E sempre escolhas, porque tudo que ocorre na vida são escolhas. Você passa cada segundo da sua vida fazendo escolhas conscientes ou automáticas, e as consequências vão ser suas, tanto de uma quanto de outra. E não existe castigo, existe consequência. Olha, vou te interromper porque nós vamos fechar aquele tempinho de 1 hora. E eu quero te convidar para a gente voltar mais um pouquinho, para a gente ampliar um pouquinho, avançar no nosso assunto e finalizar também o nosso encontro, que foi tão rápido. Mas eu vou fechar, eu vou encerrar aqui, vou pedir que as pessoas voltem. E aí a gente volta, conversa mais um pouco, pode ser? Pode ser, beleza. Então tá, já retornamos, eu vou pedir quem tá chegando aí também. Eu vou fechar aqui a live e nós vamos retornar. Vou só salvar ali e já retorno, todos voltamos. Tá bem? Até daqui a pouco.